Então vamos à nossa prosa de hoje, que é pare de enxugar gelo. Como cumprir o SLA e evitar a reincidência de defeitos. Como o Frediani apresentou, tem meu canal no YouTube, aí tá com a URL, tem um blog que eu escrevo algumas coisas, meu Twitter, que eu sou bastante ativo, o e-mail de contato aí para vocês entrarem em contato comigo. Acho que no final vou repetir esses slides para quem não me conhece, mas convido muito vocês a verem meu canal no YouTube, como, por exemplo, tem uma palestra lá que eu convido vocês a assistirem sobre boas práticas na compra e venda de trânsito IP. Então, quem é o Yuri, por que fala isso? Sou apaixonado pela internet desde 95, fui diretor de redes, diretor de operações, diretor de tecnologia, CTO de várias empresas, atuo como professor, ator, pesquisador na área de TIC, e estou cansado é uma palavra educada, mas cansado de ver os mesmos problemas por aí. Provedor só muda de endereço IP e de endereço da sede. Os principais problemas são os mesmos: ruptura de fibra, pane em equipamentos, falha na alimentação elétrica, erros de configuração, SDS. Aliás, vocês sabem o que é SDS? Sabe aquele tipo de problema que só Deus sabe? Tudo parou de repente, não tem nenhuma linha de log, os gráficos pararam de plotar e sozinho voltou. Esses problemas são de SDS, só Deus sabe. Então, eles em parte se repetem por força maior, parte se repetem porque os provedores estão viciados em meios de comunicação e gestão que são ineficientes. Vocês conhecem esses dois carinhas aí? Eu acho que a maioria de vocês que estão assistindo tem instalado no celular. É através deles que vocês falam com seus colegas de Nokia, o time de campo, o fusor de fibra, o cara do lançamento. Teus fornecedores, o Nokia dos teus fornecedores, eu vejo que no Brasil esses dois programinhas emplacaram como principal forma de comunicação interna na empresa, externa com fornecedores e externa com clientes. Você se acorrenta à ineficiência e na perda de inteligência quando você cria grupinhos de WhatsApp para cada coisa como essa, como um grupinho do Nokia, um grupinho da equipe de fusão e rupturas, um grupinho só dos alertas no Telegram, o grupinho dos N1s, os grupinhos dos N2, os grupinhos N3, um grupo para ativação de cada cliente, um grupo de suporte para cada cliente. É um vício. A gente precisa largar com esse vício, largar com as drogas. Mas qual é o problema com o WhatsApp? Por que você está comprando a briga com o WhatsApp? Por que você está dizendo que todo mundo usa? Mas é muito fácil. É uma ferramenta que é mais prática. Vamos lá, pessoal. Estamos falando, então, que a gente usa o WhatsApp porque está na mão, está fácil aqui na mão. O e-mail, num celular, existe desde o smartphone. O primeiro smartphone já tinha e-mail, na verdade, até quase antes, os BlackBerrys, que eram dispositivos específicos com teclado físico. Então, essa história de que é rápido porque está na mão, frente a outras ferramentas, tem outras ferramentas que estão disponíveis no celular com o aplicativo instalado. Então, cuidado nas histórias que vocês inventam para vocês mesmos, do porquê é o WhatsApp, porque o WhatsApp é melhor. Eu vou explicar os malefícios que tem no nosso ramo, no nosso ofício, no nosso mercado, por conta desse vício. Mas vamos lá. Qual é o problema? Mas todo mundo faz, mas funciona muito bem. Vamos refletir isso. Eu vou fazer algumas perguntas. Eu sei que alguns de vocês estão me assistindo sozinhos, alguns de vocês estão assistindo juntos no Nokia. Para quem estiver sozinho, quero que vocês respondam para si essas perguntas. Deixa eu até voltar. Quero que você responda para si essas perguntas. Para quem está junto, olha um para o lado para o outro, olhem entre vocês, e a cada 2, 3 segundos eu vou dar tempo para vocês pensarem na resposta. Mas vamos lá. Responda para si mesmo as seguintes perguntas. Número 1. Como você sabe se o problema dito por alguém no WhatsApp foi resolvido ou não? Como que você faz isso? Como você sabe quem está responsável por tratar cada caso? Você abre o telefone e tem 60 notificações. Como você sabe quem está responsável por cada uma daquelas 60 buchas? Como que você garante que os problemas são tratados por ordem de chegada, o primeiro que chega, o primeiro que sai, o FIFO em inglês, ou por nível de urgência? Das 60 notificações que tem no WhatsApp, quais são as 10 mais importantes e as 50 que podem esperar? Como que você controla o tempo que está sendo levado para resolver cada problema e a necessidade de escalar o assunto, de levar o assunto para um profissional mais graduado, de levar para a gerência, para a supervisão, para a diretoria?
Como é que você controla o tempo que a tua equipe se dedicou a resolver um problema nessas notificações todas no WhatsApp? Quanto tempo o time de fusão está tentando achar a ruptura da fibra e corrigir ela? Por quanto tempo aquele switch que saiu lá do OSPF e não conseguiram voltar ali a ter troca de roda de novo? Como tanto a sua equipe e a equipe do cliente podem acessar um histórico da tratativa do problema. Quando alguém no futuro quiser saber, da outra vez que essa caixa travou, como é que a gente resolveu? Dá para fazer isso no WhatsApp? E como que você evita a reincidência de um tipo de problema que costuma se repetir mesmo que você não perceba? Se você percebe que a cada um mês aquela caixa trava, a cada 3 meses tem uma pane elétrica naquele local, a cada X semanas a rota para aquele jogo fica ruim naquele upstream, mas e os problemas que você talvez não percebam, que vão por baixo do radar? Você pensou aí, vocês que estão no NOC juntos, olhou um para o outro, responderam essas perguntas, vocês conseguiram respostas para elas? Eu sei o que você respondeu. Eu tenho certeza o que você respondeu. Eu preciso nem te ouvir, nem estar aí com você para saber. Não sei, não faço isso, não tenho como fazer isso. Essa é a resposta para todas as perguntas. Se você gera a tua empresa, o teu NOC, teu time de campo, teu suporte, tuas operações pelo WhatsApp, você não sabe, não faz essas coisas que eu falei e você não tem como fazer isso. Então, você não está sendo ágil ao usar o WhatsApp, o Telegram. Você está atrapalhando a sua equipe de atingir os seus objetivos. Não se deixe enganar pela facilidade de tirar um objeto do bolso, destravar com a sonometria, escrever uma frase e pronto, está resolvido. Nem ferrando. Isso é só o início do problema. A condução de chegar nele, de atribuir um responsável, quantificar, histórico, interação, é a parte mais importante do problema. Você despachar essa oferenda, despachar esse problema rápido, não é ser ágil. Você está prejudicando a operação da tua empresa, está perdendo dinheiro, deixando seu cliente satisfeito e prejudicando a saída da sua empresa. Os problemas e soluções por WhatsApp, elas vão por debaixo do radar. Você não tem uma gestão unificada, não tem uma rastreabilidade, não tem um controle quando utiliza o WhatsApp, Telegram, Discord, qualquer mensageiro instantâneo que você coloque aí nessa categoria. Você está perdendo tempo, conhecimento e esforço ao utilizar o WhatsApp. Por que eu digo esforço? Porque eu tenho certeza que tem retrabalho, que tem problema que, putz, ninguém pegou, que tem momentos em que teu NOC, teu N1, teu N3, tem que ficar lendo centenas de mensagens para descobrir qual que é direcionado a ele, qual que não é, qual que é para fulano, qual que é para ciclano. É um ruído constante. As pessoas ficam com essa tela do web.whatsapp.com aberta e passam boa parte do dia descobrindo o que é para elas ou não, o que é para fazer ou não, o que foi resolvido ou não, em vez de simplesmente produzir riqueza, em vez de trabalhar. O que eu proponho aqui é uma metodologia de trabalho, não é simplesmente você trocar um software pelo outro, tá? E como é que funciona essa metodologia? Deixa eu olhar nos olhos de vocês um pouquinho aqui. Então, depois desse chacoalha, depois de você estar fazendo errado, você está ferrando com a tua equipe, ferrando com a tua produtividade, não lidando com os problemas, perdendo tempo, dinheiro, deixando seu cliente satisfeito, tudo que eu vou falar aqui é baseado nessa experiência que eu tenho desde 1900 lá vai bolinha, lidando com a internet. Então, é um olhar que eu tenho sobre as empresas e os times que são saudáveis e trabalham bem, aqueles que não trabalham bem, e estou compartilhando a forma como eu enxergo e por onde eu passo. Tem pessoas aqui que eu já vi aqui no chat que já trabalharam comigo e sabem que eu advogo por essa filosofia. Em alguns lugares eu consegui implantar, na maioria deles. Em alguns lugares eu senti que a cultura da empresa era muito na contramão disso e acabei optando por seguir outro caminho. Mas em todos os lugares, quem trabalhou comigo aí pode falar no chat, que eu defendo muito esse ponto de vista que eu vou falar aqui, que é essa metodologia que eu vou compartilhar para vocês. Óbvio que ela é muito extensa, é um trabalho que implanto nas empresas, nas organizações onde eu passo, onde eu tenho contato com as equipes, mas daqui eu vou plantar a sementinha para que vocês adaptem essa metodologia aqui do Ayub para que elas tenham mais entidade com vocês e tenham afinidade com a empresa onde vocês estão. Voltemos aqui aos nossos slides. Quais são os pilares dessa metodologia do Ayub? São 5 pilares. O primeiro, o cliente é o centro do universo no atendimento.
Parece óbvio, mas não é. Vocês vão entender já porque eu vou detalhar cada um desses pilares. O pilar 2, a satisfação do cliente é o objetivo do atendimento. Poxa, isso é óbvio. Já já vocês vão ver que não é. O pilar 3, as interações entre o cliente e o atendente são feitas por escrito. Vocês sabem qual que é a diferença entre o inferno e aqui? A diferença entre o inferno e aqui, eles são basicamente iguais, só que no inferno, todas as interações são por áudio do WhatsApp. É venenoso você entrar em contato com o suporte por áudio do WhatsApp. Porque não tem Ctrl F, como é que você busca? Como é que você dita IP? Eu vi um caso de um provedor, um atendimento de um provedor, que o cara digitou o CNPJ pelo áudio do WhatsApp para o atendente. Poxa, se é trabalho sério, se é para ter produtividade, se é para não ter reincidência de problemas, o áudio do WhatsApp não é ferramenta. Você manda áudio para tua esposa, para os teus filhos, para combinar um churrasco com os amigos, para trabalhar sério, para trabalhar em Nokia, para fazer a internet funcionar, não é por áudio WhatsApp. Então, vamos usar para assuntos profissionais, ferramentas profissionais, beleza? Voltemos aqui. 4, pilar 4. O chamado tem que ser um registro claro do que aconteceu e do que foi feito. E o 5º, que o estudo periódico do histórico de chamados deve propor ações de anti-reincidência. Para conseguir... o que fica em cima desses pilares todos, ou na verdade vamos pensar ao contrário, o que dá suporte a esses pilares, o que está na fundação, é um sistema de chamados. Talvez, no máximo, um sistema de ordem de serviços. O que não é um sistema de mensagens instantâneas. O que é que torna um sistema, o que torna uma plataforma, um software como sistema de chamados? Todas as interações têm um número que identifica, tem um número de chamado, um número de protocolo. Todos esses chamados ou tickets, eles têm um responsável, tem alguém que tem que prestar conta sobre aquele problema. Todos os chamados têm que ter categoria, tem que ter categorização. O que é ruptura, o que é backbone, o que é backhaul, o que é o acesso, tem que ter uma categorização de todos os incidentes, problemas ou atividades da sua equipe. E o solicitante tem que estar em cópia, receber todas as mensagens de cada uma dessas etapas. Tem grandes empresas, até inclusive Tier 1, que tem sistema de chamados, mas é uma pena, porque quem acessa ele é só a equipe interna. Então, você manda um e-mail pedindo suporte, o cara devolve o e-mail assim, olha, copiei e colei o que você escreveu e está aqui o número do ticket, mas você não vê interação, não tem uma interação ao vivo dentro do sistema de chamados. Então, isso para mim não configura o que eu considero como mínimo para um sistema de chamados. Mas, e qual que é a diferença do sistema de chamados para ordem de serviço? Eu entendo que um produto de ordem de serviço, eu vi que algumas pessoas aqui trabalham em empresas que fazem RP, pré-SP, legal de ver vocês por aqui, mas a ordem de serviço, na minha leitura na escola de filosofia de operações, é para quando você tem uma ordem de execução de uma atividade em campo. Levar o equipamento, tirar o equipamento, colocar uma instalação, tirar uma ordem de fazer. Mas o ponto central da troca entre cliente e empresa, e entre os departamentos da empresa principalmente, tem que ser através do chamado. Então, podem coexistir na mesma... Inclusive, eu acho que deve coexistir na mesma empresa a ordem de serviço, que é o controle do campo. Então, quando o cara faz o despacho lá de qual técnico pega qual assunto, se ele foi, se ele voltou, rastreamento ao mapa, é ordem de serviço. Mas a coordenação intelectual e a interação interdepartamental da empresa com o cliente é através do chamado. Beleza? Voltemos aqui. Agora vamos destrinchar esses pilares. Então, pilar número 1, o cliente é o centro do universo do atendimento. Então, os demais processos internos da empresa gravitam no entorno do cliente e a comunicação com ele se dá através do chamado. O conteúdo registrado no chamado é voltado para o cliente, não para o uso interno. Então, a todo momento, quando o chamado troca de mão, quando alguém chega e faz um diagnóstico, você fala com o cliente, ou seja, é o contrário, não é um sistema que registra as conversas do Nokia internamente, não. A gente está sempre falando com o cliente, eventualmente a gente faz uma mensagem interna. Mas a todo momento o cliente está vendo que, olha, mandei um técnico em campo, olha, reiniciei o switch do POP, por favor, me mande evidência. Então, a todo momento, quem está atendendo está falando com o cliente pelo chamado, porque o cliente é o centro do universo. Algo que também é muito polêmico, que eu vejo que as empresas custam um pouco para conseguir pegar, mas é um valor importante que eu prego se você tem pouco tempo, se você tem 15 minutos, entre interagir com o cliente no chamado e fazer alguma tarefa técnica,
fale com o cliente primeiro. Justamente por esse valor que ele é o centro do universo, então não deixa o cliente quieto lá, fique só digitando comando, mudando o backbone, passando a VLAN, e só no final do processo você fala com o cliente. Não, primeiro você fala com o cliente, você fala que descobriu o que é, você fala o que vai fazer, depois você trabalha. Porque quando ele recebe o feedback, por mais que isso teoricamente atrase a solução final, ele se sente acolhido, ele sente, putz, alguém lá dentro do NOC sabe o que está fazendo, está seguindo com o plano de ação, o cliente fica mais tranquilo. Quando eu falo cliente, nesse contexto, não é só o cliente, o usuário final, tá? Esse cliente pode ser interno. Você pode ser do NOC e tem um cara de operações. Você é do NOC e tem um pessoal de campo. Esse cliente ele pode ser tanto interno como externo, tá? Essa mesma filosofia aplica não só a ISPs, pode ser para data centers, para qualquer suporte, qualquer operação de TI no geral. Essa minha metodologia se aplica. Então, quando eu falo cliente, lembre que não necessariamente é o cliente usuário final de banda larga residencial, ele pode ser interno ou pode ser um cliente de trânsito de link dedicado de vocês, tá? Então, como eu falei, se tem tempo limitado entre interagir com o cliente e executar os comandos, fale com o cliente primeiro. Ele é o centro do universo, tá? Não é solução técnica. E o time técnico tem que expor o cliente ao que foi feito. Então, pelo amor de Deus, não é para falar assim, testa aí se voltou. Conta para o cara que aconteceu, conta o que você descobriu, transmita essa transparência e essa confiança para o cliente, porque é o seguinte, não só você está cuidando da sua relação com o cliente, mas lembre que também, se vocês lembrarem dos pilares que eu falei, que o chamado tem que ser um registro histórico, uma narrativa do que aconteceu, ao contar para o cliente, você está contando também para a empresa o que aconteceu, o que você descobriu, qual é a linha de log que você achou, qual foi o resultado do ping, qual foi o commit que você deu. Então, serve não só para uso interno, como também na relação com o cliente. Vamos para o pilar 2, a satisfação do cliente, o objetivo do atendimento, e isso eu acho divertidíssimo. Pasmem, o objetivo do atendimento nessa filosofia que eu prego não é resolver o problema do atendimento do cliente, não é sanar o problema. O objetivo não é esse, isso é um efeito colateral. O objetivo é deixar o cliente satisfeito. Porque muitas vezes, o problema não é nem seu. Às vezes o cliente está com problema no jogo, no site que não abriu, no IPTV pirata dele. Às vezes está fora do alcance de você que está atendendo, ou você tem que escalar esse assunto, você é um N2, esse assunto só para N3. Às vezes a solução do problema não está nem ao seu alcance, porque não é responsabilidade sua, porque não está fora do seu escopo. Mas é responsabilidade sua, sim, deixar seu cliente interno e externo satisfeito. Se você muda essa mentalidade, a tua postura, como você trata o chamado, como você interage com o cliente, é diferente. Porque se você pensa que o foco é a satisfação, você vai gastar mais energia em deixá-lo satisfeito, deixá-lo esclarecido, e não de ficar batendo cabeça até conseguir fazer com o IPTV pirata por questões dele volte a funcionar magicamente, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Tá muito teórico, aí vamos pegar um pouco de prática. Vamos supor que um cliente corporativo, um cliente de trânsito, abre um chamado comum, falando, olha, meu link está fora do ar. Tem duas formas da gente receber esse chamado, tá? A forma da esquerda branca e a forma da direita em azul. A forma da esquerda é o que eu vejo a rodo por aí. O que o cara do NOC responde? O circuito voltou, se tiver problemas nos avisos. É isso, esse é o feijão com arroz, é isso que tem mais de 7 mil empresas com licença CM na Anatel para fazer, é isso que a galera faz. Você não faz isso quando você mais chamadas, faz isso pelo telefone, faz isso pelo WhatsApp, faz isso pelo Telegram. O que eu estou propondo, e aquele meu papo inicial, assim, vamos elevar o nível, o Brasil Print Fora, o espaço onde vocês estão aqui junto comigo, é um espaço para elevar o nível profissional da internet brasileira, é o que eu estou propondo na direita. Acompanha comigo. Mesmo problema, mesmo chamado, mas olha a forma azul de tratar o problema. Olá, João. Mesmo antes do seu contato conosco, nós identificamos a falta de energia elétrica no POP mais próximo ao seu endereço, utilizado por nós para atendê-lo. Há um equipamento especificamente destinado para ligar o gerador diante da falta de energia, e esse equipamento não se comportou como esperado. Destacamos um técnico de campo para ir até o local, realizar o acionamento manual.
o que nos parece ter sido suficiente para corrigir o problema. Poderia testar o seu link e nos dar um retorno se está tudo bem? Olha a diferença do atendimento da esquerda e da direita. O da direita estão manifestados os pilares que eu estou mostrando para vocês. O da esquerda é a mediocridade, é o feijão com arroz, é o básico que a gente encontra no nosso mercado. O que você quer para a sua empresa? Qual é a filosofia que você quer praticar? Qual é o nível de qualidade de serviço que você quer para o teu provedor, para o teu data center, para o teu ITP? É o da esquerda ou da direita? Dê uma nota de 0 a 10. Quanto à solução do problema, a nota da versão branca e da versão da esquerda, da direita, do branco e do azul, é basicamente a mesma. O link voltou. Se você fica achando que teu atendimento, teu NOC, tua operação é para resolver problema, você vai continuar empatado. Agora, se a gente for dar uma nota de 0 a 10 para a satisfação do cliente na versão branca e na versão azul, tem uma diferença gritante, né? A da branca, por favor, vai ser perto de 0, a de azul vai estar perto de 10. Como é que funciona essa mágica aqui? O que a gente comunica? Quando eu falo no ticket lá, mesmo antes do seu contato conosco, o que eu estou dizendo para o cliente? Que nós somos proativos e zelamos pelo seu serviço, mesmo antes de você, cliente, perceber um problema. Quando eu falo aqui nesse miolo que a gente identificou um problema no POP, no gerador, que não ligou, o que eu estou transmitindo de valor na comunicação com o cliente? Que nós somos transparentes e explicamos em termos claros e não em tecnês o problema para o cliente. Quando eu falo que a gente mandou um técnico de campo, eu estou valorizando o esforço, o suor que a gente teve para resolver o problema, eu estou fazendo com que o cliente valorize também a mensalidade que ele paga para mim. Se ele percebe, putz, então um cara pegou um carro, saiu cantando pneu com Fiat Uno com escada no teto, para subir lá no topo do morro, lá no Cafundó do Judas, para poder ligar o gerador. Quando o cara souber desse esforço, a tua retenção de clientes, o valor que ele paga na mensalidade, vai reconhecer mais valor. Porque se você não conta esse esforço, ele acha que você apertou o botão lá do seu teclado. Do lado do S tem o botão, né? Voltar à internet. Tem o S e o F1. Entre o S e o F1 tem o botão assim, voltar à internet. Foi o que o seu nota apertou. Não, no imaginário dele é isso. Se você não conta o esforço, como é que a gente vai valorizar? Como é que a gente vai valorizar o seu esforço? E por fim, que isso para mim é um valor extremamente importante, quem trabalhou comigo sabe que eu sou cri-cri pra caramba, eu exijo que a última linha, a última frase dos chamados tenha um ponto de interrogação, porque eu quero que o cliente me responda, eu quero que ele me diga se está tudo bem ou não. Porque não adianta eu ter mandado lá o Genilson ligar o gerador se o cliente está com uma fibra rompida também, ou seja, foram 2 problemas e não um só. Se eu fecho o chamado na cara do cliente e não ouço ele se está resolvido ou não, eu não estou colocando o cliente no centro do universo, eu não estou fazendo atendimento que o objetivo é a satisfação dele, eu estou resolvendo o problema, que é a mentalidade, que eu falei que é o feijão com arroz, é isso que a gente não quer, tá? Então, que imagem você, gestor, você, dono de provedor, você, supervisor, você que é N1, N2, N3, que está querendo virar líder na tua empresa, que imagem você quer que o cliente tenha do trabalho que você realiza, né? Essa imagem é muito ligada ao que você escreve e, porventura, se tem um telefonema que você fala. Então, olha a versão branca e a versão azul de novo. A versão branca é o feijão, arroz, a mediocridade que a gente vê no mercado. O cara fala para o cliente, a energia fala, pô, nosso gerador está com problema, o nosso POP está com autonomia reduzida, nós não conseguimos fazer o gerador ligar, não sei o que está acontecendo, não sei por que deu pau. Percebam que essas palavras que eu grifei, a coloquialidade, inventar termos, neologismos como flapou, ou então não sabemos, não sei, são mensagens com carga negativa. Quando eu grifei aqui o nosso POP ou não conseguimos, isso daqui é uma dicasinha do Ayub aqui, bizu aqui para vocês, que é o seguinte, shit happens. Se tem um problema e você fala nós, o nosso, aqui, você está pegando a tua imagem, a tua empresa, colando no problema. Então, o cliente vê o problema e você é muito colado. Não é para mentir para o cliente, não é para fazer somebody love, não é para fazer Joel Santana, é só para dar um pouco de distância. Em vez de falar o nosso pop, fala aquele pop, ou pop. Não precisa colar com o nosso, no nós, entendeu? Então, se tem alguma coisa que tem carga negativa na comunicação com o cliente, tenta dar um pouquinho de neutralidade. Não é embromation, não é para enganar, é só não falar o nosso, aqui, eu não sei, eu não vi o alarme, não.
o alarme não foi notado. Tem como suavizar um pouco na comunicação essas coisas que são negativas. Mas aí, quando for positivo, não. Você fala, o nosso técnico foi no POP. Aí você bate no peito para colocar a parte positiva colada a você, mas dá uma descoladinha um pouco na imagem que é negativa. Beleza? Dica aí. Voltemos. Então, vamos abandonar a filosofia branca e vamos para azul. Há um equipamento especificamente destinado para ligar o gerador. Diante da falta de energia, esse equipamento não se comportou como esperado. Tudo que está mal falado à esquerda está bem falado aqui à direita. Mas a Yubi, se o pessoal lá que trabalha lá no MOC, no atendimento, se trocar a cor da grama, eles morrem de fome. Concordo com você, entendo. Mas não tem jeito, não tem como fazer um omelete sem quebrar ovo, não. Você vai ter que treinar a equipe para se expressar dessa forma, e nos teus processos seletivos, você tem que fazer teste de redação. Então, você tem no processo seletivo, muitas vezes, mais de um profissional para escolher. A certificação CCNE que o cara tem, a certificação MTCNE que o cara tem, geralmente esses critérios são empatados. A graduação são empatados. Como que você desempata? O profissional que se expressa melhor é o mais qualificado. Porque numa empresa como a do nosso ramo, ninguém trabalha sozinho. A gente trabalha em comunicação com os outros colegas, com os upstreams, com os outros técnicos, com o cliente. Então, o cara que se comunica melhor, ele vai conseguir fazer os processos girarem melhor. Quem se comunica melhor, pensa melhor. Essa vozinha interna que tem na sua cabeça é uma palavra, são vozes, uma linguagem que você fala. Se eu sua voz internamente, se o cara não domina a comunicação, ele não pensa direito. Então, se você quer pessoas que pensem nos problemas, as pessoas que pensam bem nos problemas, geralmente, são as que se comunicam melhor. Então, no processo seletivo, veja quem se expressa melhor. Põe um cara para fazer uma redação, põe um cara, veja como ele se comunica nos e-mails com o RH, veja como ele se comunica oralmente. Aí sim você vai conseguir selecionar pessoas com perfil para fazer isso. Se a pessoa se expressa mal, não adianta você vir tô com a filosofia e o atendimento, bum, jogar em cima, o cara espana, tá? Então, vamos elevar o nível da nossa atuação profissional e também dos profissionais que a gente recruta e seleciona para estarem no nosso entorno, para dar o apoio operacional nas empresas, beleza? Vamos elevar o nível. E às vezes você tem talentos brutos, joias brutas. Então o cara até escreve português correto, acentua, mas ele não tem confiança, o que ele fala para o cliente, o que não fala, treinamento. Cola no cara e ensina o cara a escrever. Já vi nomezinhos aqui na live de pessoas que já passaram isso comigo, que eu já fui papagaio de pirata. Ó, abre aí, vou ditar e você escreve o chamado junto comigo. É passar conhecimento, é para transmitir valor, é educar as pessoas que estão trabalhando com a gente, para pensarem e praticarem a cultura que a gente quer. Então, eu falei para vocês que o chamado só pode ser... perdão. Então, o objetivo não é resolver o problema relatado pelo cliente, sem deixar ele satisfeito. Um chamado só pode ser considerado como resolvido se o cliente registrar por escrito que a demanda foi sanada. Porque eu já vi, às vezes o cliente abandona o chamado, fala assim, não, mas não foi resolvido. Você veio aqui na minha casa, trocou o modem, mas quem te disse que está resolvido? Então, induzam o teu cliente interno ou externo, o cara do departamento, a falar no chamado, já que tem um registro do que ele pediu para você, que ele também tem o registro que ele falou que está resolvido. Então, sempre perguntem para o solicitante ou para o cliente, interno ou externo, se foi resolvido ou não, se ele precisa de mais ajuda. E no final, é importante para você, gestor, que você mande automaticamente uma pesquisa de satisfação ao término de cada chamado marcado como resolvido, tá? Para você medir a qualidade do trabalho que a tua equipe tem feito. Não adianta você achar que está resolvendo os problemas, se teu usuário interno, se teu usuário externo acha que não, que você está mandando mal na missão. Então, pilar 3, as interações são preferencialmente feitas de forma escrita. Cara, na real, para quem é viciado em áudio do WhatsApp, é só por escrito que a gente tem um registro claro do que foi comunicado e do que está sendo feito. Em várias empresas que eu passei, eu testemunhei isso, que os chamados foram para o judiciário, algum atrito com o cliente, a gente fala que foi, não foi, disse, não me disse, e graças a Deus eu tinha implantado o sistema de chamados, eu pude imprimir o chamado, ir no jurídico, a gente foi no tribunal, o cliente perdeu, já vi isso umas 3 ou 4 vezes, porque estava lá escrito que a gente fez a nossa parte e o cliente aqui não colaborou, aqui não prosseguiu com a atividade. E, semeando a cultura do acionamento por escrito, os clientes vão começar naturalmente a mandar evidências. Porque se é por áudio de WhatsApp,
O cara, assim, eu tenho um problema, bum, tira o pino da granada e joga no teu colo. Se ele percebe que tem um jogo que ele fala que tem um problema, que o NOC pede mais informações, pede um ping trace route. Na outra vez, o cara já vem com ping trace route. Então, o cliente vai começar a entrar na cultura da empresa de que ele não precisa contar apenas que ele tem um problema. Ele tem que fazer o dever de casa dele e deixar a bola assim na boca do gol para o teu NOC chutar. Então, é bonito ver isso, como os clientes amadurecem nessa cultura, amadurecem profissionalmente, tecnicamente, até intelectualmente nessa relação, se você conseguir colocar essa cultura bem forte dentro da organização de vocês, tá? Então, é bacana isso. Eu sei que vai ter uma resistência inicial, vai ter cliente que vai chorar, que vai ligar para o dono, falar que, poxa, antigamente era fácil, vocês estão distantes de mim, você contratou esse maluco aí que está burocratizando a empresa. Tenham sangue frio e resistam, porque isso que eu estou contando, esse é o jeito que você vai dar o salto para o próximo nível de qualidade. Fazer mais do mesmo, áudiozinho de WhatsApp, não dá para atender o cliente direito, não dá para você ter o controle da tua equipe internamente na qualidade que você precisa. Então, não estou dizendo que é um mar de rosas, mas pensem nesses valores, digiram o que eu estou falando, façam anotações, me perguntem daqui a pouco, aí, quando a gente abrir para as perguntas, mas vale a pena encarar, vale a pena bater de frente, conquistar mentes e corações para implantar isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Mas voltamos para cá. Então, essa da validade jurídica, olha, salvou a pele de muita empresa que eu já trabalhei. Só que é o seguinte, às vezes a interação começa por telefone, né? Então, se o cliente entra em contato por telefone, se ele liga lá para o teu CGR, para o teu NOC, a primeira pergunta que você tem que semear na cultura da tua equipe é o seguinte: entendi, senhor, mas o senhor já abriu um chamado conosco sobre esse problema? Se a resposta for sim, isso é um processo de você fazer o cliente bem em fé no processo, fé no chamado. Você orienta a equipe ali o chamado. Entendi. Então, o senhor está falando que o Globo.com não está abrindo, já vi aqui que o senhor mandou trace route, eu acho que é suficiente, eu vou aqui escalar para o N2 para a gente ver o mais rápido possível. Então, leia o chamado para o cara no telefone, para que o cara tenha alguém lá dentro sabe que eu estou sofrendo, sabe que eu mandei lá de pedido. Se a resposta for não, nesse processo de aculturação, fala, queridão, eu vou ter que abrir um chamado para você. E aí, sim, fala para mim, até faz barulho de bater no teclado. Qual site que não abre? Que você tentou. E o atendente vai falando com o cliente e mostra para ele que abriu um chamado. O cliente tem que receber esse chamado, esse textinho que o atendente escreveu por e-mail, tá? Lembra que o cliente é o centro do universo. E as interações têm que ser primeiro com ele e depois interno na empresa. Então, se o cliente liga e registra o chamado, esse registro tem que ser por escrito para o cliente por e-mail também. E outra coisa extremamente importante, se o cara liga para falar de um chamado já aberto, escreva de novo no chamado. Olá, senhor João, conforme o senhor ligou instantes, o nosso técnico entra em deslocamento, registra mais uma interação, porque lembra daquele pilar que o chamado tem que contar a história narrativa do que aconteceu. É extremamente importante para os gestores, até para o cliente se sentir acolhido, assim, ufa, tem um registro por escrito que eu liguei de novo, falei que eu estou fora, que meus clientes estão reclamando. Então, é importante na relação para o cliente, no registro interno para a gestão, que você registre cada telefonema do cliente no mesmo chamado, tá? Sem mudar o número. E estamos no pilar 4. O chamado tem que ser um registro claro do que aconteceu e do que foi feito, tá? E aí, o seguinte, se o mesmo problema registrado no chamado acontecer no futuro, como é que a gente resolve ele de novo? Se você só fica despachando fulano, vai lá reiniciar a caixa tal. Se você fica mandando áudio para a tua equipe, você não tem como fazer esse trabalho, que eu vou explicar já como é que faz. Se um outro técnico se depara com o mesmo problema no futuro, como é que ele pode saber que o colega dele do passado fez e aplicar as mesmas correções? Se você não tem um chamado com observação interna, fiz esses comandos aqui para poder resolver isso, para o cara copiar e colar, cada reincidência do mesmo problema, você volta a estacar zero para descobrir, diagnosticar, resolver. Você está perdendo tempo, está perdendo inteligência. Isso é um absurdo, gente. Nós somos uma empresa do ramo de tecnologia. A gente tem que usar tecnologia também no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Como é que você pode quantificar cada incidente de disponibilidade ou degradação de serviço de cada cliente? O cliente fala para o teu comercial, meu link dedicado aqui que vocês me dão é mais instável do que a banda larga que eu tenho em casa. Como é que você refuta esse argumento? Se você não tem um controle se o seu cliente só interage contigo por grupinho de WhatsApp,
Quantas vezes foi papo, quantas vezes foi problema, onde começa naquele grupinho de WhatsApp um problema e termina um, começa outro. Você não tem controle de nada disso. Você fica sempre vendido, sempre com a bunda na janela para o cara passar a mão. É vergonhoso isso, né? Como podemos quantificar cada incidente de disponibilidade da gravação gerado por um fornecedor? Que às vezes a tua rede está ok, mas foi um fornecedor que dá problema. Se você é todo grupinho de WhatsApp, como é que você percebe assim, poxa, 20% das queixas que eu tenho com meus clientes dedicados foi esse fornecedor de trânsito que deu pau. Se você não tem registro das queixas do seu cliente, de como você também aciona o teu fornecedor, como é que você faz essa contabilidade, né? Se às vezes você está apanhando por uma má qualidade de serviço que não é seu, é do teu fornecedor, né? Mensagem de áudio no WhatsApp jamais dariam contas dessas questões, tá? Aceitem isso no coração. Não é possível fazer uma gestão de um NOC, uma empresa de telecom, data center ITP, por grupinho de WhatsApp e por áudio de WhatsApp. E aí tem uma frase minha, inclusive dia 23 de março agora vai ser meu aniversário. Quem quiser me dar um presente de camisa, caneco com essa frase, estou aceitando, tá? A frase que eu digo é o seguinte: esforço que não é medido não é reconhecido. Esforço que não é medido não é reconhecido. Passem para frente e me dê os créditos aí na frase. O que eu quero dizer com isso? Todo dia tu vai no teu NOC, tá com a tua equipe lá, todo mundo se matando, todo mundo ocupado. Vamos lá. Quantos problemas teu N2 resolveu hoje? Quantas vezes o teu N1 acionou a tua equipe de fibra hoje? Existe um esforço enorme no dia a dia de conduzir um sistema autônomo, data center, em SP ou ITP. Mas como é que você quantifica? Se você não mede, o resto da empresa não consegue reconhecer o seu esforço. Um dia como se fosse outro qualquer. Então, se tem uma pessoa na tua equipe que atende o dobro de chamados do que o outro, pô, promove esse cara, dá folga pro cara, dá bônus pro cara, joga a bola do cara para mais cima. Se tem um cara que performa mal, treina ele, conversa com ele, insiste com ele, se não tiver solução, substitui. Mas se você não mede, você como gestor, você como dono do provedor, você está enxugando gelo. Todo dia é incêndio, parece que o dia não acaba, você vai para casa e continua trabalhando. Por quê? Porque esforço que não é medido não é reconhecido. Para que a sua empresa reconheça o seu valor, para que o seu cliente reconheça o seu valor, ele tem que medir. Tem que ter quantos chamados, quanto tempo levou cada chamada, tem que ter número disso. Esforço que não é medido não é reconhecido. É por esse motivo que o político não faz obra de saneamento básico. Tem embaixo da terra, as pessoas não vêm, acabam não reconhecendo. Não é esse a crendice popular? E agora o pilar 5, que é o último pilar. Então, estou perto do final, já preparem as perguntas, já vi que pipocou algumas aqui. Isso que é o seguinte: isso é algo que eu gosto muito, não consegui fazer em todas as organizações, porque exige uma maturidade cultural da empresa muito grande, mas é um objetivo, um pilar que eu quero que vocês persigam, que vai mudar a tua empresa da água para o vinho, que é o seguinte: se vocês fizerem tudo isso que eu falei, perseguirem todos esses pilares, todos esses objetivos, praticar de verdade, todos os dias, não ter se o cliente quiser te xingar, que ele xingue por chamado, por telefone não dá. O estudo dos chamados gera ações anti-reincidência. Essa é a mina de ouro para a tua carreira, para a tua empresa, para a tua equipe. Como é que funciona isso? O que eu proponho aqui na metodologia do AIUP é que você funde na tua empresa um GTAR, um grupo de trabalho anti-reincidência. O que você faz? Escolhe um dia na semana, toda segunda-feira, toda terça-feira, escolhe um horário fixo, de preferência que não sambe, reúne o teu NOC inteiro, a tua equipe de engenharia, a tua equipe de operações, todo mundo no mesmo espaço lá, mesmo no auditório da empresa, na sala que for maior, na sala de reunião. E aí você manda os teus N1s, os menos experientes mesmo na tua equipe, estudarem um chamado de destaque na visão deles. Qual foi, fulaninho, Joãozinho, qual foi o chamado que mais te chamou a atenção, mais te impressionou na semana passada? Estuda esse chamado que você vai apresentar para a gente lá no palco, com o slide lá na frente. E põe teus N1s para contar as buchas. O N1 sobe lá na frente, eu pego o controle remoto lá do Tachô, falo assim: olá, sou o João, sou N1 aqui, e esse cliente aqui percebi que teve esse problema, ele abriu o chamado, acionei fulano, a gente reiniciou, não voltou, a gente mandou o técnico lá, o CP estava assim, estava assado. Faça com que, se você praticou tudo que eu falei aqui, o chamado não é o histórico do que aconteceu, as conversas do cliente não estão registradas no chamado,
tanto você como qualquer outra pessoa que lê vai conseguir narrar essa história, mas o N1 que foi responsável pelo chamado, vai lá na frente e mostra o problema e como foi resolvido, né? Porque os N1s passam, os problemas passam por ele, né? E aí, ao término da apresentação, faça todo mundo responder o seguinte à tua equipe. Tudo bem, o N1 contou a história do chamado sobre como a gente conseguiu resolver o problema. Pessoal, equipe, N2, N3, pessoal do suporte, pessoal de operações, vocês sabem aqui, conseguem sugerir coisas que a gente poderia fazer para evitar que aconteça de novo esse problema que o Joãozinho apresentou? Você toma nota do brainstorm, escolhe um responsável e um prazo para implantar. Aqui está a cereja do bolo. É aqui que você para de enxugar gelo. É aqui que você se dá a chance de sofrer com novos problemas, mas não com os mesmos. Chega de passar pelos mesmos problemas. Se você faz essa cerimônia, esse ritual com a tua equipe, graças a tudo que foi registrado por chamado, você transforma a tua equipe numa inteligência de colmeia. O que um sabe, todos sabem por quê. Está registrado em chamada. Mas o que está no chamado? Não é inteligência, é informação. E aí, num encontro como esse semanal, nessa cerimônia, você transforma essa informação rica no chamado em inteligência. E isso não é possível se é áudio no WhatsApp, isso não é possível se você não está levando o chamado a sério, se você não está exigindo de toda a tua empresa, de todo o seu usuário interno que escreva direito, com início, meio e fim, que coloque screenshot, que coloque backup. Isso só acontece se todo o trabalho que eu falei antes estiver bem feito. Tá? Esse ritual garantirá que você sofra de novos problemas no futuro, não dos mesmos. Isso daqui é a excelência na operação de TIC, de tecnologia de informação e comunicação. Erros comuns num chamado, tá? O que eu vejo na hora de implantar isso na cultura das empresas? Alguns problemas comuns. Não atribuir para si ou para um colega um chamado deixando ele órfão. Todo chamado tem que ter um responsável. Alguns sistemas de chamados tornam isso como obrigatório, alguns não tornam. É bom que a gente evite fazer isso. Tem que ter toda bucha tem que ter um dono. Sabe qual é o principal problema das grandes empresas de telecom? Você liga lá para a operadora, atende uma pessoa, atendimento operadora Judite, que posso ajudar? Você fala com a Judite, está cansada, mal tomou café da manhã, você fala o seu problema. Quando ela desliga o telefone contigo, esse problema não é da Judite. Não tem ninguém que é dono do problema. Quando você coloca todos os contatos do cliente contigo por chamado, todo chamado tem um responsável, você cria um embaixador do teu cliente na tua equipe. Porque você vai cobrar resultado dele. Então, ele que vai ter que escalar para o N2, ele que vai passar o bastão de turno para outro N1 quando terminar o turno dele. Então, problema que não tem dono, ninguém cuida. Esse é o problema da grande operadora, é por isso que a maioria de vocês são de pequenas operadoras, é nisso que vocês têm chance de deslanchar. Porque se virou chamado, se teu mal que está sabendo, você tem que resolver. Tá? Então, esse é um diferencial importante para a tua gestão. Não marcar como pendente quando a gente quer que o cliente dê alguma resposta. Eu sugiro que vocês configurem o sistema de chamadas da escolha de vocês para ficar cobrando o cliente responder quando é ele que não está respondendo. Não trocar o solicitante quando a parte interessada muda. Às vezes é um departamento A da empresa e o chamado trocou de importância, e a pessoa às vezes tem que trocar o solicitante para não ficar cobrando a pessoa errada. Outro erro muito comum que vocês têm que se policiar: não aceitem jamais que assuntos diferentes sejam trocados no mesmo chamado. Se você tem 3 problemas ao mesmo tempo, fala para o cliente, vão haver 3 chamados. O cliente de trânsito tem 3 POPs contigo, os 3 caíram, sabe? Um chamado para cada POP, porque podem ser pessoas diferentes que vão resolver cada um, né? Então, esses são alguns dos erros comuns que eu vejo nos chamados. E falar um pouquinho sobre SLA também. Tá? Estou bem pertinho do final já. Então, você tem que ter metas de atendimento no teu sistema de chamadas. E graças ao sistema de chamadas, você pode perseguir essas metas. Isso é impossível de fazer por áudiozinho no WhatsApp, por um grupinho no Telegram, né? Então, quando eu implanto o sistema de chamadas, eu costumo colocar o grau de urgência dos chamados. Então, cada grau de urgência tem uma meta diferente. Então, se o chamado é urgente, a meta que eu tenho como primeira resposta é até 30 minutos. Se a urgência é só alta, a meta de primeira resposta, primeira interação que alguém escreve é de 1 hora. Normal, 2 horas. E baixa, 24 horas. Então, tem um degradê aqui, de quanto maior a urgência, mais eu tenho metas ao longo do chamado. Primeira resposta, de tempo que eu vou deixar o cara esperando, de tempo que a minha equipe vai ficar trabalhando, e até a próxima resposta, follow-up. Estamos trabalhando ainda, mais um instante, para manter o chamado vivo.
Se você tem um sistema de chamados que te permite mensurar isso, um sistema bom de chamados, onde te dá esse tipo de mensuração, olha que trabalho fascinante você pode fazer. Isso daqui é um gráfico gerado pelo Zendesk, é um sistema de chamados que é bastante completo, e ele cobra por isso, o preço tem ficado salgado por conta do câmbio. Mas esse gráfico está ao longo aqui do mês de fevereiro. Na mancha rosa, eu tenho quantos chamados violaram aquelas metas de atendimento que eu coloquei aqui depois. E os verdes, quanto que cumpriram. E eu percebi que em fevereiro, 60% dos chamados aqui nessa empresa, nessa operadora, tiveram violação de meta. Opa, tem coisa errada aqui. Se eu tenho isso como meta, cumprir esses prazos, 60% eu não estou cumprindo, vamos começar uma investigação do que está falhando. Por que a gente não está cumprindo aquele objetivo dos nossos clientes? E aqui está um exemplo. Essa ferramenta de chamado especificamente, outras também dão isso, mas essa me mostrou o seguinte, que no eixo Y está a porcentagem de violações, e no eixo X, horizontalmente, está o horário do dia. E percebe que, opa, às 11 da manhã tem um pico de violações. Às 11 da manhã, a quantidade de chamados que a gente não cumpre as metas de tempo de resposta explode. Sabe o que tinha nesse NOC? Troca de turno. A gente mudou. Mudamos as regras, mudamos horários, fizemos sobreposição tal. O Fernando Fernandes aí que eu vi, o Fernando Fernandes trabalha muito com esse modelo de quando troca de turno, o pessoal fica 1 hora junto, ou seja, mesmo posto de trabalho, mesmo computador, mesmo teclado, mas 2 funcionários ficam juntos durante 1 hora para conseguir transmitir. Não é quando um chega às 10 e um sai às 10 e outro chega na hora seguinte. Todo mundo trabalha durante 1 hora junto, então tem sobreposições de 1 hora em cada turno. Então esse tipo de ação é capaz de mitigar esse tipo de problema. E como é que você consegue, como gestor, como empresário, descobrir e corrigir isso? Se você tem sistema de chamadas registrando tudo. Então, meus queridos, parem de enxugar gelo. Chega de viver no inferno. Chega de... Você chega em casa, os problemas não foram repetidos e amanhã não foram resolvidos e amanhã tudo se repete de novo. Como é que você para de enxugar gelo? Implante um sistema de chamadas na sua empresa. Tem vários softwares. Busque aqueles que permitem implantar esses pilares que eu te apresentei. Garanta que todos os processos passem por ele. Que seja uma porta única, que não tenha... Para o cliente tal é chamada, para o cliente tal é o WhatsApp do dono. Não, é porta única. Todo mundo tem que entrar pela mesma porta de atendimento. E aí sim, dentro você pode ter prioridades, clientes VIP, mas chamada é porta única. Use essa metodologia que eu passei para vocês e atinja a qualidade que você tanto busca para a sua operação e atendimento. Isso que eu queria falar para vocês, era a semente que eu queria mandar para vocês. Se vocês ficaram enérgicos, curtiram muito, a gente tem muito que fazer culturalmente no nosso mercado. Não adianta somente você fazer isso na sua empresa, você não cobra do seu fornecedor. Quando eu abro RFP, para contratar trânsito IP, para consultoria de OLT, consultoria de backbone, eu pergunto para o cara, você trabalha com chamado? Porque eu só trabalho com chamado. Se você que é meu fornecedor não trabalha com chamado, grupo no WhatsApp, eu sei que você não tem qualidade no seu atendimento. Eu, como cliente, quero qualidade no meu trânsito IP, no meu consultor de OLT. Então, consultores que estão me assistindo, você tem que ter sistema de chamados. Ah, mas o cliente não vai entender, o cliente prefere grupo de WhatsApp. Plante essa semente nele, venda essa ideia para ele, mostre que você é um consultor melhor, um serviço melhor, ao mostrar que você é capaz de fazer tudo isso que eu ensinei aqui. Se você serve para o cara, zona de conforto, a gente continua na mediocridade do nosso segmento. Então, não é fácil, eu sei que é um objetivo ousado, mas é alcançável. Eu já fiz isso em várias empresas, mais de uma vez. Tem testemunhos oculares aí que eu vi no chat, que já me viram isso implantar em algumas empresas. Então, vamos elevar o nível, pessoal. Vamos acreditar que o nosso trabalho ainda é nobre, levar a internet para casa das pessoas era nobre. A gente tem que agir com igual nobreza na hora de tratar com os clientes, tratar com fornecedores, levar o nível.